Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, Ministração da Palavra do Senhor. Estarei dando início a uma oração introdutória para que a palavra do Senhor venha a ser ministrada, e também que Deus possa falar poderosamente no seu coração. Amém? Oremos nesse dia. Senhor Deus eterno, Pai poderoso, permiti, ó Pai, lhe apresentar, Senhor, aleluia, este vídeo, Pai, e o ouvinte que está, ó Deus, a ouvir, ó Pai, a ministração da palavra do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu creio, Senhor Deus eterno, Deus, que o Senhor, ó Pai, tem resposta para o meio dessa palavra do Senhor, a qual quando eu ali eu ouvi, que falou poderosamente, Pai, no meu coração, falou comigo, Senhor. Pai, vai lhe pedir, não te afirmar todo embaraço, toda distração, todo impedimento, todo obstáculo, Pai, que vier cair por terra, Pai, pois nada vai impedir, ó Pai, essa palavra de ser ministrada, Pai, para quem estiver ouvindo, Deus, no nome de Jesus, sempre te agradeço, em nome de Jesus, amém. Perdão, ordenando uma rinite. Convido os irmãos, você, caro ouvinte, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, seu capítulo 9. Estarei lendo alguns versículos e explicando aquilo na direção do Espírito Santo ministrar o meu coração, estará ministrando você também. Vai nos dizer assim: no capítulo anterior, foi ministrado num vídeo que eu gravei recentemente. No título anterior do verso 18 ao 27 vai dizer a tristeza de Jeremias por causa do povo. Então vai ser a continuação da tristeza de Jeremias. Eu vou até ler para que você possa entender, amém? Que vai dizer assim no capítulo 8, primeiramente: a minha tristeza não pode ser curada, o meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam: será que o Senhor Deus não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, o rei deles, responde: por que é que vocês me irritam com seus ídolos e com seus deuses estrangeiros que não valem nada? Então o povo grita: acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido, porque o meu povo está ferido. Choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há mais médico lá? Então, por que o meu povo não foi curado? A palavra forte, é do capítulo 8, fala sobre a tristeza de Jeremias e a resposta de Deus a essa tristeza dele. Já no capítulo 9 vai falar sobre a tristeza do profeta. Ainda, continuação. Vai dizer assim: eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus lábios fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são bandos de traidores, estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. A palavra do Senhor vai nos dizer a tristeza do profeta Jeremias. Jeremias, segundo o relato histórico, ele foi um profeta chorão, a qual Deus chamou desde menino e colocou as palavras próprias nos lábios de Jeremias. O Senhor Deus colocou os lábios dele, dizendo assim: tudo que eu lhe mandar, tu dirás, a esse povo, que é o povo na época de Israel. E hoje em dia o Senhor Deus tem levantado os seus profetas, servos, os desprezados, os desprezíveis, aquele que não tem nenhuma oportunidade de subir em cima do altar, quer seja por uma ministração na palavra, oração intercessória ou contar testemunho, porque tal ele tem medo, receio de Deus revelar o oculto profundo escondido. Mas perdão pela tosse, estou melhorando mais. E hoje em dia não é diferente, tem acontecido isso. Porém, naquela época, Jeremias ele
pregava aquilo que Deus mandava, aquilo que quer doa ou quer deixa de doer, né? Quer, vai doer fel. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, amado Espírito Santo, sopra sobre esse lugar. Visita o ouvinte, não te todo embaraço para te no cabo terra. E ali a palavra do Senhor vai dizer a relação dos moradores da terra, né? Jeremias, ele queria que a cabeça dele fosse poço de água e os olhos dele fossem como fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite. Olha só que interessante. Qual profeta que nunca teve essa experiência, né? Ele queria que a cabeça dele fosse um poço de água, porque tanta vontade que ele tinha de chorar pelo povo, por causa das coisas erradas, por causa das decepções que ele presenciava. E ele vai dizer, né, que ele tem um lugar para ficar no deserto. Deserto se lembra algo quando Cristo ele foi levado para o deserto. E nós sabemos que deserto é onde Deus nos prova, nos testa para ver o que está no nosso coração, para ver qual é a nossa reação, se nós vamos murmurar ou vamos adorar o Senhor. Então o profeta ele queria ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse ficar longe do povo dele. O povo dele, né? Eu trago experiência própria. Assim como Jeremias, minha vontade também seria de ir para o deserto, né? Ficar longe do povo, porque ele estava vendo tanta desgraça no meio do povo, tanta coisa errada, que nem vai dizer que no verso 2 ainda, todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Ele chegou ao ponto de dizer isso a respeito do povo, quer seja povo, né, quer seja dentro da família dele, quer seja dentro das denominações. Não vou mencionar a denominação, questão de ética, mas quer seja dentro das igrejas. Quantas e quantas coisas erradas têm acontecido nos dias atuais, e o profeta presenciou isso naquela época. Deus ele trazia revelação, mandava entregar aquilo que Deus mandava, e o povo de dura serviço não queria dar o braço a torcer, não queria ouvir, não queria atentar a voz do Senhor. E o Senhor sempre teve misericórdia, sempre teve, aleluia, compaixão. Mas aí o Senhor vai dizer, né? Aliás, o profeta ele diz, né, que eles estão prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade, não é verdade. E é verdade. O que está mandando na terra hoje em dia é a desonestidade. O povo está sempre pronto a contar mentira, nunca falar a verdade, sendo que as Escrituras dizem: não mentais uns aos outros. Lá no Novo Testamento vai dizer isso. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses: não mentais uns aos outros. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Quem está em Cristo Jesus tem que falar a verdade com o seu próximo. Não tem que inventar mentira, não tem que falar aquilo que o ego manda. Tem que falar aquilo que é direcionado do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai dizer, né? O meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Olha que ponto que o Senhor Deus fala. Que o meu povo, o povo do Senhor, faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim, diz o Senhor. Deus diz para o profeta, quer dizer: olha, Jeremias, o povo, meu povo, a quem escolhi, só faz maldade em cima de maldade, não quer saber de mim, não quer praticar minha palavra, não quer viver minha palavra. Muitos líderes sobem em cima do meu altar e fazem coisas que não estou agradando. Falam da minha palavra, mas não vivem de acordo com ela. Olha que interessante a direção que o Senhor Deus está dando nesse dia de hoje. Você que é ouvinte, você que é líder, se arrependa. Se estiver fazendo algo que não está agradando ao Senhor, levante dessa casa da orelha essa palavra do Senhor para ti. Jeremias 18. Aleluia. E continuando, cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo, e ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Aqui o Senhor quer dizer que Jacó, ele mentiu, ele enganou, ele mentiu
mentiu para o pai que estava cego para Israel, né? E tomou a bênção que era para Esaú. Olha que interessante. Peraí, corrigindo. O pai, peraí, um minuto. Corrigindo, a gente troca tanto nome. Jacó, ele era filho de Isaac, o filho de Abraão. Corrigindo, Israel é o nome de Jacó que foi trocado. É tanta informação, amém, glória a Deus. E o que acontece, o Senhor quer nos dizer aqui, que cada um precisa estar prevenido no sentido assim, nossa, fulano está vindo. Aí inventa uma mentirinha e desconversa, é mais ou menos isso. Contra o seu amigo, e ninguém pode confiar no próprio irmão. Isso fala sobre amizade. Aqui o Senhor está dizendo que é questão de amizade e de irmandade. Amizade é quando vem alguém, ainda estou mentindo um motivo, não fala a verdade, não é sincero. Aqui o Senhor está mostrando sinceridade, né? Não estão sendo sinceros, né? Amigo para amigo, irmão para irmão. Tanto é que ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Jacó mentiu para Isaac, dizendo que era Esaú, se disfarçou e tomou a bênção que era para Esaú e teve que fugir de Esaú. Olha que interessante. Então, aqui está falando sobre sinceridade. O povo não está sendo sincero com as coisas do Senhor, nem com o seu próximo, nem com o seu irmão. Diz assim, próximo é fora da família de sangue, e dentro da família não está sendo sincero. Todos andam caluniando seus amigos, caluniando, falando mal pelas costas, rodinhas de conversa, zombaria. Aleluia. E todos eles enganam seus conhecidos, ninguém fala a verdade. Olha que interessante. Todos estão enganando seus conhecidos, não estão falando a verdade. Eles ensinam a sua língua a mentir. Pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Olha o que o Senhor Deus disse para Jeremias. Olha, Jeremias, os amigos e amigos, irmãos e irmãos, não estão sendo sinceros, e os amigos, seus amigos, estão andam caluniando os próximos, enganando os conhecidos e não andam falando a verdade. E eu, Senhor, estou vendo tudo, estou te mostrando o que é que eles estão fazendo. Isso até contigo, até contra o profeta, porque o profeta Jeremias, ele chegou a ser perseguido, ser preso por falar a verdade, aquilo que Deus mandava. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia estão querendo matar os profetas, estão querendo calar os profetas, as vozes proféticas. Fazem uma violência atrás de outra, e tapeação em cima de tapeação. Deus diz que esse povo não quer aceitá-lo. O povo não quer aceitar o Senhor, porque Deus, ele sempre vai mostrar onde está o erro para consertar. Então, o que Deus nos traz nesses versículos, está faltando sinceridade, a verdade para com o próximo, dentro da família, dentro da casa do Senhor também, e também, vamos dizer assim, da vizinhança. Por causa disso, o Senhor Deus diz: vou purificar o meu povo, como se faz com metal, eu os farei passar por uma prova. O Senhor está dizendo aqui que vai purificar o povo dele como metal. O metal, para purificar, tem que colocar no fogo, até ser purificado. E Deus ia fazê-los passar por uma prova, ou seja, para ver se vai sair aprovado. O meu povo fez o mal, o que é que eu posso fazer com ele? O povo do Senhor fez tanto mal que Deus diz, o que é que eu posso fazer com ele? Ainda vai falar o que o povo é.
A sua língua é como uma flecha envenenada. A sua boca fala mentiras. Quantos no meio de nós, quantos, né, que nos rodeiam, fala a língua como se fosse uma flecha envenenada. Ouve, né, deixa a seta do inimigo entrar na mente e sem nem bem pensar, sem diluir, sem filtrar aquilo se é de bom proveito ou se não. Pega e fala mal pro próximo, como se fosse uma flecha envenenada que ainda vai atingir o coração da pessoa e a pessoa vai com aquele embulicer. É o que tem acontecido no meio cristão. É o que tem acontecido dentro de muitas igrejas e denominações, até mesmo de própria família. E a própria palavra do Senhor vai dizer para não mentir uns aos outros, para ser honesto, para ser sincero. A palavra de Deus é clara: quem diz que está fazendo bem não faz, está pecando. Então faça o bem, não viva só de palavras, mas de ações. A palavra de Deus é essa. Tem muitos que estão pregando, mas não estão vivendo aquilo que prega, né? Aleluia. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade estão preparando uma armadilha para ele. Quantos vizinhos diz palavras doces, amáveis, mas está preparando a armadilha? Sendo que Provérbios vai dizer para não desejar o mal para o seu próximo vizinho, mas esse povo estava falando palavras doces, enquanto por trás estava maquinando mal, armadilhas. O livro de Provérbios vai falar sobre isso. Tem muitos que deitam e maquinam mal contra o próximo, desejam o mal, desejam aquilo, cobiça aquilo do próximo, sem nem bem suar a camisa, dobrar as mangas para ir a batalhar, para pelejar por aquilo que é por direito. Por isso que paga preço, por isso que perde coisas. Aleluia, porque deseja aquilo que não é seu. A palavra de Deus vai dizer em Êxodo 20: não cobiçarás as coisas do teu próximo. A cobiça dos olhos. A mesma serpente da época do Éden é a que perdura os dias de hoje. Desculpa falar, essa maldita serpente. Satanás, ele não sonda a mente e corações, mas ele vê aquilo que cobiça os olhos e põe diante da pessoa, para ver se a pessoa vai fisgar isso. É por isso que a palavra do Senhor ela vai dizer sobre isso. E lá no verso 9: será que eu não devo castigá-las por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? O Senhor está falando. O Senhor Deus diz que por causa dessas coisas o Senhor não poderia se vingar dessa nação. E o que está acontecendo na nação brasileira? O que tem acontecido na nação brasileira? Todas as cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Amazônia, enfim, os 27 estados, aliás, a nação brasileira, os bairros, a cidade. O que está acontecendo? Essa nação era para tá na melhor, mas não está. Aleluia, enfim, só misericórdia de Deus. Quantos portais, quantos pactos têm sido feitos, quantas alianças com as trevas muitos têm feito, quantos falsos mestres e profetas têm surgido, quantas mentiras e engano. Por isso que Deus fala na sua palavra que o meu povo faz maldade em cima de maldade, não quer saber de mim. Isso era para aquele povo na época lá de Israel, de Judá e Jerusalém. E nós trazendo para os dias atuais é o que está acontecendo no Brasil. Será certo isso? Viver pecando, fazendo coisa errada, desejando mal para o seu próximo? Desperta do que dormes, ouvinte. Desperta do que dormes. Deus a todo momento Ele permite coisas na nossa vida para que nós venhamos despertar.
Se necessário for, Deus ele mexe na cidade, ele mexe no estado, numa nação inteira. Deus é grande, é poderoso. Glória ao teu nome. Ele sabe o que faz, ele sabe o que está fazendo. Ele permite as coisas para despertar, para dizer o povo que o adversário, o diabo, o adversário de vossas almas, ele está bramindo como leão. Ele quer ceifar a vossa vida. E Deus ele tem misericórdia. Ele faz essas coisas para despertar, porque Ele entregou o próprio Filho dele por amor a mim e você, Jesus Cristo. O plano da salvação, o plano salvífico, e muitos não estão dando crédito. Muitos não querem dar ouvido à palavra do Senhor, que o Evangelho é confronto, não é conforto. É arrependimento, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, arrependimento de pecado. Não há mais tempo a perder, é tempo de arrependimento. É tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Por isso que Jeremias, ele chorava para o povo, que o povo, Deus mandava ele entregar mensagem, ele entregava, mas o povo não dava ouvido, o povo tampava os ouvidos, não queria dar atenção, não queria se atentar à voz de Deus. E Deus, nesse dia de hoje, diz: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. A voz de quem? Do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele sopra nesse dia, sopra nos quatro cantos. Lamande canta, labassurio, remande canta, aleluia, remaias tuvinácia. Ele clama, suplica nos quatro cantos da terra, para despertamento, para santidade, para arrependimento. E muitos estão caminhando para uma vida de perdição. Por isso, decida-se hoje, arrependa-se, volta ao Senhor teu Deus, aleluia. E o profeta Jeremias vai dizer: eu, Jeremias, disse, vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as passagens estão secas, e ninguém passa por elas, não se ouve mais um rugido do gado, as aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. É como se, aleluia, nos dias atuais, quantas coisas estão acontecendo nessa terra, não é por acaso, não é por acaso. Deus ele está permitindo muitas coisas, vai permitir muito mais. Se prepare para o que está por vir depois desse carnaval. Vão ainda zombar do Senhor Deus. Estão zombando do Senhor nesse carnaval. Estão achando que Deus não está vendo. Vibinihantu minihante. Riminihanti minihayantu vinihimi. Ramando liminihante liminahantu vinihimi. Deus, Ele vai mexer na nação brasileira profundamente, de tal forma que todos, a nação inteira, até o mundo, vai saber que Deus é Deus, que Ele tem o poder não só sobre uma nação, sobre todas as ações. O Senhor Deus, Ele criou a terra para que fosse habitada, mas também Deus, Ele estabeleceu leis, normas e princípios para que ninguém viesse a profanar o nome dEle. Muitos estão profanando, muitos estão zombando do nome, envergonhando o nome do Senhor Jesus. Por isso que a dor do profeta era tão forte. Ela baixou. Por isso que ele disse: eu vou chorar por causa das montanhas. E eu tomo isso como também uma mesma dor que o profeta Jeremias teve. Eu também é a mesma dor que sinto às vezes. Se for vários dias, Ramande canta, não se assuste com essas línguas não. Aleluia. Vai ler o livro de 1 Coríntios 12, aleluia. Vai entrar no... Deus proverá uma ministração dessa. Não se ouve mais rugido do gado, as aves e os animais selvagens foram embora.
Deus disse: vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos, e a cidade de Judá se transformará num deserto onde ninguém mora. Cidades de Judá são as 12 tribos de Israel. Jerusalém é a cidade, Judá é uma nação. Então fala da cidade de Judá, as 12 tribos de Israel. E trazendo para os dias atuais, é a nação brasileira. O Senhor Deus, Ele está chacoalhando e vai chacoalhar essa nação. Lugares inimagináveis, que nunca foram pensados, que não teria terremotos, maremotos. Deus vai começar a chacoalhar essa nação. Vai começar a ter terremoto, tremores. Um tempo atrás teve notícias sobre alerta de terremoto. É obra do acaso? Isso foi apenas um susto. E se você estivesse dormindo, estivesse em viagem, estivesse, aleluia, num prédio alto, é como se o Senhor mostrasse pessoas num prédio alto. Como seria o estrondo? Rabash, Elabaçu, Remande, canta. Deus, Ele vai mexer em cidades que onde o carnaval tem sido feito e onde tem afrontado a Deus. O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Deus, Ele vai mexer com um braço forte nessas cidades. Reba, Subinace, Alamandu e Deramante. O estado de São Paulo e de Rio de Janeiro, Deus vai mexer. Assim como Deus mexeu no Rio Grande do Sul. Reba, Subinahan, Deramante. Praias. As praias vão inundar. Não fique assustado, não é assustada não. Porque Deus, Ele chacoalha para trazer despertamento. É tempo da igreja descer nas madrugadas. É tempo da igreja se humilhar. Porque Deus, Ele vai chacoalhar essa nação brasileira. Por isso que a dor do profeta era tão grande que ele preferia ir para o deserto. E queria que a cabeça dele virasse um poço cheio de águas. Para que tivesse lágrimas dia e noite. Para que ele continuasse chorando e clamando pelo povo dele. Porque o povo do Rabachuri anda Labacê. O povo dele não queria Bashiri canta, Arabaceriminha. O povo dele não queria ouvir aquilo que Deus mandava o profeta entregar. O povo fazia pouco caso. Olha lá um louco lá. Vamos prender, vamos matar Jeremias. E Jeremias meio que tomava as dores. Ele queria ir longe, deserto, que simboliza lugar de solidão. Deserto simboliza lugar de desprezo, rejeição, solidão. É um lugar onde Deus prova o coração do homem. Mas Jeremias preferia ir para o deserto do que ver o povo dele. Aleluia. Porque a minha gente foi morta. Morta no sentido, vai falar, não só físico, mas espiritual. Porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Preferia mais ouvir a voz do diabo. Vai ter que falar a verdade mesmo. A voz do diabo é engraçado. Rebaço e canta. O povo preferia ouvir a voz da consciência, do coração, porque a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso. O povo preferia ouvir a voz do inimigo, as vontades da carne, do que a voz de Deus. Porque a voz de Deus é para conserto, edificação, para exortação, para repressão, para conserto, para voltar ao Senhor teu Deus. E o povo não queria ouvir o Jeremias. Quando o Jeremias ia para chegar aquele povo, para entregar aquilo que Deus mandava, o povo não queria ouvir Jeremias. Não queria saber nem de Deus. Não queria nem saber do que Deus tinha. Não queria saber nem dos planos. E até mesmo quando se fala de fim do mundo, vai falar para o profeta, vira essa boca para lá. E baixa, ele me canta. Mas o fim do mundo está próximo. Por isso que Deus está chacoalhando, porque Deus está dando oportunidade de arrependimento, de salvar a vida. Deus, Ele não quer que ninguém se perca. O inferno não foi feito para mim e para você, por os seres humanos. Foi feito por diabo e seus anjos, mas por consequência, por não querer se arrepender, você vai para lá. É triste dizer esse recado, mas é a realidade. A alma nossa, ela é eterna. Não vai pensar que morreu aqui, acabou. Tem outro plano, ou é céu ou inferno. Aceitou a Cristo é céu, ou morreu sem Jesus é inferno. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Por isso que a dor do profeta era grande, porque o povo dele já estava morto. Lá era contexto físico, mas também tinha espiritual. E nos dias atuais muitos estão morrendo, morrendo espiritualmente.
Por isso desperta, tu que dormes, ouvinte. Desperta você, líder, se está, aleluia, está furtando a palavra do Senhor. Desperta você, jovem, que está afastado dos caminhos do Senhor. Desperta você que não tem Cristo no coração. Volte para as Escrituras, lê a palavra do Senhor. Aleluia. Continuando aí, Jeremias vai perguntar: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém pode passar por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicasse essas coisas a alguém para que essa pessoa pudesse explicar aos outros? Quando os profetas perguntam ao Senhor: Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? O Senhor vai responder: isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Deus entregou ensinamentos e vai dizer: eles não me obedeceram, nem fizeram o que eu mandei. Isso lembra algo na época lá da terra do Egito, que Deus tirou com o braço forte o povo de Israel, entregou os mandamentos para Moisés, 40 dias, 40 noites no Monte Sinai, e Arão ouviu o povo e fez o bezerro de ouro. E Josué não saía fora da tenda. Olha para você ver o exemplo de sucessor de Moisés. Aprendeu com o líder que estava na posição, no altar de Deus, não o líder que está fora. Mas Josué aprendeu com Moisés, né, que foi líder, né, de carregar, de levar a lei do Senhor, e perdurou anos, e aquele povo lá de duro, e não se atentou. Por isso que Deus falou isso. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Lá em 1 Reis, capítulo 17, se não estiver enganado, quando o profeta Elias convoca o povo para o Monte Carmelo, Monte Carmelo vai nos referenciar Monte da Decisão, onde diz o povo de Israel: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. O povo estava de coração dividido, cocheava em dois pensamentos. Ao mesmo tempo que servia a Deus, estava servindo a Mamon. Ao mesmo tempo que servia a Deus, estava servindo a riqueza. Ao mesmo tempo que servia a Deus, servia o Baal. Ao mesmo tempo que servia a Deus, servia as vontades da terra, da carne. Ao mesmo tempo que servia a deuses estranhos. O povo estava indeciso. E Deus levantou eles para dar era uma oportunidade ali para arrependimento. Foi lá no Monte Carmelo, e daí juntou de um lado o povo de Israel e os profetas Baal. Os profetas Baal fez ali o sacrifício para o Deus estranho ali. Mas Elias, aleluia, o Deus que ele confiava, é o qual eu confio, que é o Todo-Poderoso, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó, ele vem com certo altar junto às 12 pedras e ora, e Deus faz descer, porque ele diz: o Deus que responder com fogo, esse é Deus, verdadeiramente Deus. E daí o Senhor Deus Todo-Poderoso respondeu com fogo, e o povo de Israel se prostrou, e daí foi morto os profetas de Baal, os falsos profetas. Por isso que Deus diz que ia transformar em ruína aquele povo, porque não, olha, a primeira coisa aqui, ó, abandonaram os ensinamentos que Deus deu e não obedeceram. Abandono e desobediência. Lembra duas coisas: o abandono e a desobediência. Abandonar Deus é a pior coisa. Então não abandone a Deus. Se você estiver firme nos caminhos, se você está pensando para trás, olhar para trás, não abandone a Deus, não volte para trás. E você que está pensando, não abandone a Deus. E desobediência. Saul preferiu sacrificar do que obedecer. A consequência foi grande. A consequência foi drástica. A preocupação dele foi com reinado, foi com cargo, posição. E quantos líderes em várias denominações que estão furtando a palavra de Deus, não estão pregando a verdade, estão pregando aquilo que quer. Começou bem, Deus começou na frente desse ministério, só que começou o homem a tomar frente do que Deus. Olha o preço que vão pagar. Deus vai demandar da mão de vocês. E a preocupação de Saul era o quê? Cargo, dinheiro. Então, ao invés de você
reter a palavra do Senhor, furtar a verdade, fala a verdade de Deus. Não compactua com o pecado da mentira dentro da casa do Senhor. Você que é líder, sacerdote, profeta, Deus mostrou algo, aponta eles, que ao 33 vai falar isso. A verdadeira atalaia, aquilo que fala a verdade. Não retém aquilo que Deus te mandou entregar. É a resposta para o Senhor nesta tarde. A resposta para você do Senhor nesta tarde. Agora escute o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, vai fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio das nações, que nem eles, nem seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exército contra o meu povo até que seja completamente destruído. O Senhor iria espalhar o povo, porque o povo tinha abandonado a Deus e tinha desobedecido as leis que tinha dado a Moisés e perdurou, aliás, mandamentos de Deus. Por isso que Deus vai enviar muitas coisas para essa nação brasileira. E nós, como igreja do Senhor, temos que nos posicionar. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique mais. Aquele que é impuro, aquele que está cometendo sujeira mais. Haverá diferença entre o santo e o profano, aquele que serve a Deus e o que não serve. O trigo e o joio está sendo mais nítido. Deus vai trazer as claras aquilo que está em algo. Então, você que está continuando esse pensamento, coração dividido, arrependa-se. Examine-se o homem para si mesmo. Analise tua conduta, corrija tua conduta. Se converte seus maus caminhos, coração malvado, diz o Senhor. Não volte para trás. Se tem algo para renunciar, renuncie. Se algo para aleluia, faça como, aleluia, se tiver alguém que está perturbando, que nem Jonas, lança fora, para a tempestade não ser drástica na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E daí o povo vai pedir socorro, do verso 17 diante. O povo vai pedir socorro. O Senhor Todo-Poderoso diz: atenção, chame mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. Por quê? Mulher, ela tem sensibilidade. Por isso que, chame mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. Porque mulheres, elas são sensíveis. Ela tem sensibilidade. Mais que o homem, muitas vezes o homem ele é duro. Mas aquele, não vamos merecer, Enfim, outra ministração, isso que Deus vai preparar. O povo disse que elas venham depressa. Olha só, o povo que elas venham depressa. E canta uma canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de chorar. Aquele povo queria mulheres que sabiam cantar cantigas tristes, são pagas para chorar, para que aquele povo, que sejam homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, pudessem chorar para ser arrependimento. E ouço o povo de Sião chorando, dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados, as nossas casas foram derrubadas e temos de deixar nossa terra. Eu vou abrir um parênteses. Uns tempos atrás teve uma notícia aqui da minha cidade, Taubaté. Sou do interior de São Paulo. Um condomínio teve que ser saído, as pessoas teve que ser evacuar às pressas, porque foi condenado pela Defesa Civil de Desdobramento. Imagina isso numa nação inteira. Imagina o que Deus é capaz de fazer com uma nação que está envolvida com prática de feitiçaria, na corrupção, na mentira, na idolatria, e que não quer voltar para o Senhor teu Deus. Por isso que o povo de Sião estava querendo umas mulheres que dessem depressas para cantar cantigas e canções para chorar, para que o povo pudesse também chorar e se arrepender. Aleluia. 2 Pedro, no seu capítulo 4, vai dizer sobre isso, Aleluia. Que quando o apóstolo Pedro vai escrever a carta, ele vai nos dizer um ingrediente bom aqui.
Ele vai dizer muito bem sobre isso aí. 1 Pedro 4. Aleluia. Não é Tiago. Tiago vai dizer sobre isso. Meu Deus. Aleluia. Vai dizer assim, ó, Tiago 4, 7. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro, e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e ele supõe no coração de honra. O Senhor Deus está chamando a nação ao arrependimento. É tempo de nós, como igreja do Senhor, começar a clamar, começar a descer nas madrugadas e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus, Ele quer ver coração quebrantado e contrito. Aliás, a sua palavra, Deus vai dizer: coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Perto está o Senhor daqueles que invocam sinceridade. Deus, Ele está clamando, o Espírito Santo clama santidade, arrependimento. Por isso que aquele povo fez isso. E eu disse, o profeta disse, Jeremias: mulheres, ouça o que o Senhor Deus disse, dê atenção às suas palavras. Ensine as suas filhas a chorar. Ensine as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas janelas e entrou nos palácios. Acabou com crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos cairão, serão como esterco espalhados no campo, como espigas cortadas e caídas das mãos dos que fazem a colheita, espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus mandou dizer. Por isso é tempo, nós como servo do Senhor, e tempo também como cristão, como igreja, e tempo como, aleluia, cidadãos brasileiros dessa nação, tempo de chorar. O tempo é tempo de chorar. Estamos em tempo de guerra, mas é tempo de chorar. Não é tempo de alegria, é tempo de chorar por essa nação. É tempo de chorar, é tempo de acordar nas madrugadas, levantai, descei à casa do oleiro, diz o Senhor, e lá farei ouvir as minhas palavras. O Senhor Deus, Ele está chamando o povo ao arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Quando Salomão inaugurou o templo, veio a palavra do Senhor: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, farei os países progredir de novo. É tempo da nação brasileira. Se o meu povo, se a nação brasileira se humilhar, se todas as 27 estados, 27 estados brasileiros, todas as cidades, todos, independente da denominação, crença, cultura, todos voltar ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, o Senhor Deus vai curar essa nação. Mas o Senhor está contando comigo e contigo. O Senhor está contando comigo e contigo. Decida-se hoje se humilhar diante do Senhor. Decida-se hoje se arrepender dos seus maus caminhos, porque Jesus Cristo está voltando. Deus, Ele tem promessas de avivamento para a nação brasileira. O Senhor Deus, Ele vai destronar o principado dessa nação. O Senhor Deus vai libertar essa nação, mas depende de mim, de você. É tempo de arrepender. É jovens, crianças, velhos, adultos. É tempo de lamentar, chorar por essa nação. O que está por vir nessas próximas semanas, esse mês que vai entrar de março,
quando passar o carnaval, muitas coisas vão acontecer nessa nação. Coisas espantosas que as nações vão ficar de olhos atônitos. Deus, Ele vai mexer na estrutura dessa terra. O Senhor Deus, Ele vai mexer, aleluia, rebastubinasse, alamandui. O Senhor Deus, Ele vai mexer. Ele vai mexer no mar, Ele vai mexer nessa terra, Ele vai mexer na nação brasileira para trazer despertamento, porque muitos estão dormindo no sono do inimigo, muitos estão cocheando em dois pensamentos, muitos têm corações divididos, e muitos estão adorando Deus que não são, muitos estão querendo retroceder, muitos estão caminhando a passos largos para a porta da perdição, sendo que a porta estreita é que conduz à salvação. Rei, desperta tu que dormes. O Senhor Deus me trouxe nesta hora aqui, nesse vídeo, nessa live, para dizer: desperta tu que dormes. E o Senhor Deus vai dizer: o sábio não deve se orgulhar na sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo, é direito no mundo, e essas são as coisas que me agradam. Eu, Senhor, estou falando. Orgulhe-se no Senhor. Procure. Faz, o Senhor Deus diz: sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo, estas são as coisas que me agradam. O Senhor Deus é Deus de amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele faz o que é justo e direito no mundo. A terra é dele, o céu é dele, os céus e a terra, a plenitude que neles há, tudo é dele. Eu falo com tremor e temor, e na autoridade de Jesus eu repreendo todas as vozes contrárias. Eu calo todos os demônios, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Todos os demônios se calem, se prostrem em nome de Jesus. Porque está escrito que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e no mar. E confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus, envia neste lugar, manifesta o poder, Pai. Que tenha visões com os Espíritos da igreja, Pai Santo, ao contrário do ambiente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Por isso que tudo é de Deus. O Senhor Deus está no seu santo templo, cálice diante de toda a terra. Aramanturia, malamanchei, basuri, minicanta, labaxê, remande, canta, laias, tuvinassi, alamanturi, manche, remande, canta, laias, tuvinassi. Deus, Ele está sentado num alto e sublime trono. Eu contemplo o Senhor assentado num trono muito alto. Os serafins por cima dele proclamam que Ele é o Senhor dos exércitos. E os 4 seres viventes dizem que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Os 24 anciões se prostram diante dele, depositando as coroas, dizendo: digno és, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade vieram existir. Ele é Deus de amor. Temos 3 exemplos, tá? Ministrações que eu falo isso, 3 exemplos que labaxi, labassubicanta, labaxeri, mananamantu. A rebelião no céu. Satanás deixou o orgulho entrar, enganou a terceira parte dos anjos e condenou a densas trevas. Como se os é como se Deus me mostrasse o que aconteceu. E depois, Noé, na época de Noé, Noé era o único homem justo que Deus viu sobre a face da terra, porque Deus tinha arrependido de ter criado o ser humano. E Deus disse: farei chover sobre a terra, construa uma arca entre tu e tua família. As espécies da baxiria da lavasteinácia.
E Noé falava que iria chover. Nos dias atuais, muitos estão pregando arrependimento, arrepende-se. Jesus Cristo está voltando, ninguém está dando ouvido. Até que quando a porta da graça, a arca se fechou. Foi tarde demais. Mesma coisa, Sodoma e Gomorra, as três coisas se interligam. Mas as duas, na época de Noé e de Sodoma e Gomorra, a terra tinha se corrompido. E olha que interessante, época de Noé e Sodoma e Gomorra, o que tem acontecido na terra? A terra inteira está contaminada por causa do pecado, corrupção. O gênero humano tem se corrompido, inversões de valores, ideologias, muitas coisas sendo apregoadas, aleluia, muitos trocando a verdade pela mentira, o bem pelo mal, o doce pelo amargo, chamando a luz as trevas luz. E o Senhor Deus está no trono vendo tudo isso. O Senhor Deus, Ele permite coisas na terra, porque a terra é dele. Ele é maior que anjos, principado, poder, é maior que tudo. Por isso que Deus, Ele permite tudo aquilo, a nação, para que talvez o povo se despertasse. E o pessoal, aleluia, pediu para chamar mulheres que chorem, amiga das mulheres que cantam cantigas para chorar. E Deus também diz na sua escritura, que eu havia ministrado aqui, Tiago 3 vai dizer, Tiago 4 vai dizer: lamentai, chorai, pecadores, voz de ânimo dobre, converteu o vosso riso em choro, humilhai perante a potente mão do Senhor. A nação brasileira precisa urgentemente se arrepender, porque coisas terríveis vão acontecer nessa nação. Muitos desastres hão de vir, tragédia após tragédia. O Senhor Deus vai mexer nas estações e no tempo. Há lugares que vão inundar, vão chover. Há terras que vão fender. Há tremores e maremotos nessa terra. A nação brasileira vai acontecer. As praias vão começar a inundar. Deus vai autorizar os marcos que Ele mesmo, o próprio Deus, colocou limites para que a água não viesse entrar nas praias, nas ruas das cidades. Dessas praias vão começar a entrar, vão começar a encher. Pessoas grandes, ricos e poderosos, milionários, que têm seus dinheiros, que têm suas mansões grandes, Deus vai me permitir coisas também para chacoalhar. O ouro, a prata e o bronze vão se embaçar, vão se enferrujar. As grandes construções dessa terra, dessa nação, vão começar. Deus vai mexer nos alicerces da terra, movimentação da terra, Deus vai começar a mexer. Era manturi bashurianda lavastuvinas, era indecanta lamastobina, endaias tuvinas, era manturi manche, remande canta laias tuvinas. A terra vai começar a mexer. Grandes construções, é como se chama lamanduria mantivinácia, grandes sistemas de telecomunicações, mídias de redes de televisão. Deus vai, aleluia, vai começar a ser uma grande notícia para lá e para cá. Muitos aviões vão cair, muitos navios vão afundar. É duro falar isso, meu Deus. Muitos submarinos vão ficar submersos, não vão subir para a terra. Embarcações vão se fender no meio. Os animais vão começar a dar sinais. O negócio vai estreitar essa terra. Mas o outro lado também o outro continente não vai escapar também. Deus também vai visitar o continente europeu, porque tem zombado do nosso. Deus vai visitar muitos países. O anjo do Senhor, o anjo da morte, o mesmo anjo da morte que passou na terra do Egito matando os primogênitos, é o mesmo anjo do Senhor que vai passar sobre essa terra de novo.
Se necessário for, Deus vai permitir uma epidemia pior que foi 2020, para que o povo se arrependa, se desperte, porque nem mesmo assim o povo se despertou, nem mesmo assim o povo acordou, o povo ficou dormindo. E o que a igreja tem feito? Qual foi o posicionamento da igreja na época da Covid? Ficou acomodado, se trancou entre quatro paredes, com medo de um vírus. Qual é o tamanho em que Deus você está servindo, irmão ou irmã? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou o Deus pagão? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a palavra vai dizer lá em Salmo 91, que praga nenhuma chegará à tua tenda, e 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você tem sido atemorizado, ou você tem entrado naquela palavra que tu será atingido? Os profetas antigos não tinham medo, porque eles sabiam em quem estava confiando, que é em Deus, a qual eu confio, que é o Todo-Poderoso, Deus Criador. Não há outro Deus além do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A palavra vai dizer: quem é semelhante a ti, ó Deus? Antes que houvesse dia, houvesse noite, nunca se ouviu falar de um Deus semelhante a ti, Senhor. Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, Ele é santo e justiça. Por isso é tempo de nós clamarmos, é tempo de chorarmos. Deus, Ele vai além de crença e cultura. Aleluia. Para encerrar, o Senhor Deus disse ainda: está chegando em tempo que eu vou castigar o povo do Egito, de Judá, Edom, de Amon, de Moabe, todos que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não tem guardado a aliança que fizeram comigo. O Senhor estava falando para aquele povo não tinha guardado a aliança, quebrar a aliança com o Senhor. Por isso, você que quebrou a aliança, reata a aliança com o Senhor Jesus nesse dia de hoje. Volte para o Senhor teu Deus enquanto há tempo. A palavra do Senhor está sendo dita nesse vídeo, nessa live, nesse vídeo, nessa ministração. Volte para o Senhor teu Deus. Volte para o Senhor teu Deus. Joel capítulo 1 vai dizer: convertam-se ao Senhor teu Deus, rasgue o vosso coração, as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma. O Senhor Deus, Ele está de braços abertos. Isaías 59. Eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas transgressões faz separação entre vós e vossos. A palavra foi dita, ministrada. De tudo isso que você ouviu, se ouvides a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o coração. Quem tem ouvido ouça com os espíritos das igrejas, porque o que vai acontecer nessa nação vai ser terrível. Deus, Ele vai chacoalhar. Depois desse carnaval, se prepare, nação brasileira, para clamar e chorar amargamente, porque o Senhor Deus, Ele vai mexer nessa terra. As estruturas da nação brasileira vai abalar, mas Deus vai guardar os dele. Mas tudo que Deus tiver que abalar, Deus vai mexer. Deus vai tocar nessa terra tão forte na nação brasileira, que o noticiário até internacionalmente vai ser dito. Muitos vão se comover, muitos vão saber olha que profundo isso. Todos os povos e nações vão saber que verdadeiramente há Deus em Israel, que Deus, Ele é real, Ele é vivo, Ele é santo, Ele é invisível, imortal, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus, Ele é amor, Ele é santo, justiça. Deus, Ele repreende a quem Ele ama, quem quer bem. Por isso, decide-se hoje. Por isso que Deus, Ele está dando oportunidade. A palavra do Senhor é oportunidade, é arrependimento. Por isso que de tudo que aconteceu naquele povo não vai ser diferente dos dias atuais. A nação brasileira vai sofrer as consequências, mas é necessário que isso aconteça, terra, nação brasileira, para que se desperte. Deus tem promessa de avivamento, de cura, restauração, salvação. Deus tem avivamento, sim. Mas quantos laços errados foram feitos, quantos pactos das trevas foram feitos.
Quantas alianças têm sido feitas com as trevas? Deus não tem parte nisso. Deus não tem parte com o profano. Deus, Ele é santo. Então decida-se hoje romper alianças com as trevas e fazer aliança com o Senhor teu Deus. O mesmo Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus também daqui. A palavra vai dizer: bendita a nação cujo Deus se ama. Mas o que a nação tem feito? Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Eu falo com tremor e temor. É como se o Senhor mostrasse a nação brasileira ali, né? É como se a nação tivesse misericórdia. Misericórdia. Gênesis capítulo 1. Para o Senhor cumprir isso, Deus, Ele criou, mas é um contexto espiritual. Antes de dormir, o Senhor ministrou isso no meu coração. Quero compartilhar com os irmãos. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Ele estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar. E o Espírito de Deus se movia por sobre das águas. Então disse Deus: haja luz. Deus, Ele está contando comigo, contigo, para poder, assim que começar a nação, aleluia, se arrepender e clamar, Deus, e haja luz, e o Espírito de Deus soprar, e a luz de Deus, aleluia, começar a inundar a nação. Eu contemplo, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu acredito, Deus. A nossa geração é geração eleita, sacerdócio real. Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos na semente da renovação do Espírito. Romanos capítulo 12 vai dizer isso. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, sacrifício vivo, dedicando o seu serviço agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Adoração, vai ter que estou repetindo, mas o que eu quero expor é o verso 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito. Agora, permita que Deus transforme a nossa mente. Senhor Deus eterno, Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor te fez, agradeço pela ministração, pela sabedoria e entendimento da Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, para poder passar para o ouvinte, ó Pai, a quem está ouvindo, ó Pai, essa mensagem. Senhor Deus eterno, poderoso, que possa, Deus, frutificar, gerar frutos, ó Pai, no coração. Eu creio que foi semeado em solo bom. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, essa pessoa. Cura, liberta, restaura, salva, restaura, renova, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, decido voltar para o Senhor. Por isso, não apresente o seu corpo para a prostituição, mas para a adoração, santificação a Deus. O carnaval é uma festa pagã, é a festa da carne. Não tem proveito nenhum nessa festa. É só morte espiritual. O salário do pecado é a morte, mas não gratuito, só você que é Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça esse momento o seu rosto sobre ti. E levante, tenha misericórdia de ti. E levante o seu rosto de a paz. Sim. Eu encerro essa sessão. Agora o Senhor te abençoe. Amém. Amém.